Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos profissionais. E no vídeo de hoje você vai aprender tudo que uma lista de materiais para projetos elétricos precisa ter. Vamos lá! Então pessoal, esse aqui é um modelo para uma lista de materiais que eu costumo utilizar nos meus projetos elétricos. Moacir, todo projeto elétrico que você vai elaborar, você trabalha com esse modelo de lista de material? Não! Sabe por quê? Porque cada cliente pode ter um modelo de lista de material diferente. Se esse cliente não tiver um modelo de lista de material diferente, aí você aplica e trabalha com esta lista de materiais aqui. Por exemplo, eu estou trabalhando com um projeto elétrico para uma construtora que tem um modelo completamente diferente. Lá, por exemplo, eles não permitem a utilização de fotos e não permitem também a utilização de hiperlinks, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas caso você esteja trabalhando com uma lista de materiais que não tem um padrão especificado pelo cliente, aí você pode trabalhar com essa lista de materiais aqui que eu estou trazendo para você, que é um modelo que você pode replicar também para o seu projeto elétrico. Uma coisa importante, eu preciso, Moacir, entregar a lista de materiais para o meu cliente? É claro que sim. A maioria dos clientes hoje que vão trabalhar com um projeto elétrico, com modificação específica, eles precisam de uma lista de materiais para passar pelo menos por orçamento, pessoal. Então, se você não entrega a lista de materiais, você está deixando de ganhar dinheiro sim. Tá? Existe hoje serviço que a gente faz de lista de materiais que é só para lista, mais nada. Existe hoje serviços que são contratados pela nossa empresa que são apenas listas de materiais que a gente faz para a construtora, sabe por quê? Porque o projetista elétrico daquela construtora não está entregando a lista e a gente vai e faz. Então isso aqui é um serviço também que pode te trazer dinheiro, pode te trazer faturamento, tá? Então todo projeto elétrico precisa ter lista? Precisa ter lista de materiais. Sim, se você entrega a lista, você está entregando algo a mais para o cliente, está ganhando mais nesse projeto elétrico, então é muito mais viável você entregar a lista de materiais para projeto elétrico para o seu cliente, tá certo? Então, como que funciona a minha lista de materiais? Primeiro, pessoal, eu sempre gosto de deixar a minha logomarca aqui no cantinho, tá? E aí, se você tem uma parceria com a sua empresa, com a empresa ou com o cliente que você está entregando, você coloca não só a sua logomarca aqui no canto superior esquerdo, mas você coloca também a logomarca do cliente aqui do lado, se você tiver esse espaço, né? Cria um espaço aqui, coloca a logomarca do cliente do lado, coloca a sua também, caso o seu cliente peça. Tá? Então aqui esse espaço eu deixo exclusivamente para logomarca. Aqui eu coloco a quantidade de páginas que essa lista de materiais pode ter, né? Então a maioria das listas de materiais que a gente faz hoje tem mais de uma página. Por que isso? Porque são muitos elementos. E na minha lista de materiais, como você pode ver, que já está bem claro para vocês, eu gosto de trabalhar com fotos. Lembrando que essa foto ela precisa ter um fundo branco, porque se ela não tiver um fundo branco não fica legal na hora de eu imprimir essa lista de materiais, tá? Então eu sempre deixo aqui a quantidade de páginas, deixo também qual é a revisão aqui, por exemplo, se o meu cliente revisou essa lista, ou tem algum item errado, algum item que ele queira inserir, aí ele pede, Moacir, faça essa correção e aí eu mudo o número da revisão aqui de 00 para 01, 02, 03 e assim por diante, tá certo? Outra coisa muito importante é o registro geral de documentos, né? Cada empresa tem um registro de documentos. A lista de materiais é o nosso registro 4. Mas não necessariamente o seu precisa ser registro 4 também, tá? Isso aí você pode trabalhar e pode organizar de acordo com a sua empresa. Moacir, mas eu não tenho empresa, eu trabalho por conta própria. Não tem problema, cara. Você tem que começar a agir como se você tivesse. Você é um profissional autônomo, mas a sua organização e a sua estrutura, aliado com o seu fluxo de caixa e o seu faturamento, precisam estar alinhados como se fosse uma empresa. Porque é só assim, trabalhando de forma organizada, que você cresce. Se você não trabalhar de forma organizada no seu projeto, na sua lista de material, na sua vida financeira, você não cresce, não tem jeito. Então, eu trabalho por conta própria, eu estou aqui faturando meus 10 mil reais por mês. Ótimo, maravilha. O que você faz? Organiza como se você fosse uma empresa, para as coisas crescerem, para você conseguir crescer também, né? Então, eu trabalho com uma identificação aqui para cada documento que a gente trabalha. Para a lista de materiais eu registro 4. Isso aqui é a minha identificação. Não necessariamente precisa ser a sua identificação, tá? Aqui é o título do documento, né? Que é a questão da lista de materiais. O nome do documento, cada documento tem um nome padrão. Eu, por exemplo, costumo trabalhar aqui, ó, dessa forma. LM, né? Tudo maiúsculo, tá? LM.
ponto. Nome do cliente, qual que é o nome do cliente? Vamos supor que o nome do cliente seja MSA, tá? Aí você vem aqui, ó, MSA. Ponto. Elétrico, porque essa lista é de elétrica, ponto 00. Então, olha só, ficou lm.msa, que é o nome do cliente, ponto L.00. Essa aqui é a nomenclatura do seu documento. O nome que você der para o seu documento aqui, ó, você vai colocar exatamente aqui. Tem que ser organizado, tem que estar separado por pasta, tem que ter nome de documento com o nome do cliente, não é colocar as coisas na área de trabalho de forma bagunçada. Projetista organizado finaliza o seu projeto de forma organizada e entrega um projeto organizado também para o cliente. Essa é a sequência lógica, tá? E aí você tem aqui também título, aqui é para instalações elétricas, mas se fosse cabeamento estruturado, eu colocava cabeamento estruturado aqui. Se fosse uma lista de CFTV, eu colocava CFTV aqui também. Ah, Márcia, mas o cliente quer que eu coloque tudo. Quer que eu coloque instalações elétricas, CFTV, aí você vai discriminar tudo aqui nesse lugar do título, né? Você vai colocar aqui instalações elétricas, CFTV, quadros de distribuição e assim por diante. Se o seu cliente quer uma documentação separada, aí você vai colocar apenas o que está aqui no título, instalações elétricas, tá? Então, aqui eu volto de novo com a nomenclatura do cliente, né? Então aqui eu vou colocar MSA, lista elétrico, né? E aí eu começo a minha descrição. Aqui eu sempre começo por caixa de passagem, mas Moacir, eu quero começar por eletroduto. Eu quero começar por disjuntores. Você decide, né? Eu coloco aqui, ó, a caixa de passagem primeiro, depois eletroduto, depois tomada, porque já é uma estrutura organizacional minha. Não necessariamente precisa ser a sua, tá? Então, isso aí você decide no trabalho do seu projeto elétrico. Então, primeiro eu coloco caixa de passagem, e aí ela é dividida aqui em colunas, tá? Então, aqui a gente tem quantidade, unidade, dimensão, foto e descrição daquele equipamento. Né? A quantidade é simplesmente a quantidade de itens que tem lá. Unidade, pessoal, pode ser metros, né? Se não for metros, aí vai ser a unidade de medida em si mesmo, não tem problema. Pode ser barra, por exemplo. Se você está trabalhando com uma lista de uma eletrocalha, a gente conta por barra de 3 metros. Aí você muda aqui, ó, coloca, ó, barra, né, 3 metros, tá? Barramento tipo pente, por exemplo, a gente trabalha com barra de 1 metro. Então você coloca aqui, ó, barra 1 metro, né? Depende da unidade aí que você está trabalhando. Geralmente eu deixo somente isso aqui, ó, o N e ponto, tá? O N e ponto. Por que eu deixo dessa forma? Porque é a unidade de medida, né? É uma unidade, eu conto por peça aqui nesse caso. Tem gente que deixa P e C cedilha, né? Que é a abreviação para peça. Aí depende de você, tá? Dimensão é aqui simplesmente a dimensão do equipamento que você está trabalhando, né? E a foto do mesmo. Lembrando novamente que a foto precisa ter fundo branco para ficar na hora da plotagem, na hora da impressão, né? A folha branca, né? Não ficar com várias cores aí a minha foto, beleza? E aqui na descrição, por exemplo, essa aqui é uma caixa metálica de embutir na parede, né? Simplesmente você coloca dessa forma. Só que para a lista de materiais de elétrica, não em planilha orçamentária, mas para a lista de materiais de elétrica, é importante você também descrever a aplicação. Como assim, Moacir, a aplicação? É o seguinte, para que eu estou utilizando esta caixa de passagem no meu projeto elétrico? Eu estou utilizando para fontes da piscina, observa? Então, se eu estou trabalhando para fontes da piscina, fica mais fácil quem está comprando saber o porquê da especificação daquele equipamento. Por que aquele equipamento está na lista de materiais? Por causa da fonte da piscina, nesse caso, nesse exemplo específico aqui para caixa metálica, né? Então, observa que na lista de materiais para um projeto elétrico, eu sempre gosto, quando possível, de trabalhar com a aplicação. Então, na própria descrição, eu coloco lá, descrição do equipamento, caixa metálica de embutir na parede. E aí eu coloco também a aplicação. Ela é para quê? Ela é para fontes da piscina, né? Isso é um exemplo. E aí, vou mostrar outro exemplo aqui para vocês. Olha só. Caixa octogonal, você está vendo que eu coloquei a foto dela aqui, coloquei a dimensão, né? E aqui, para caixa octogonal, o que eu coloquei? Aplicação embutida na laje. Para quê? Para iluminação, né? Então, aqui é mais um exemplo também de aplicação. Tudo que eu puder aplicar, né, trabalhar com aplicação, eu aplico também, né? Como, por exemplo, aqui, ó, a gente tem essa caixa de passagem para instalação em piscina em alumínio anodizado.
Aqui, como você pode observar, eu já coloquei a aplicação para instalação à piscina, ou próximo à piscina. Se você quiser ser mais específico, você coloca 50 centímetros da piscina, né? Então, aqui é muito importante para a lista de material você trabalhar com a aplicação também. Isso é muito legal, né? Aqui também é o segundo item em eletrodutos. Eletrodutos a gente coloca a unidade de medida aqui em metros, as dimensões específicas dele e as fotos. Olha só esse eletroduto de polietileno flexível leve, né? Eu estou colocando a cor dele. Para que ele serve? Para parede. Então eu coloco na minha descrição, aplicação, parede, né? Da mesma forma aqui para o polietileno flexível reforçado laranja, aplicação piso e laje, e assim por diante, né? Tomadas e interruptores, pessoal, eu indico geralmente o conjunto, né? É o conjunto envolvendo o quê? Placas e acessórios e o próprio módulo dele. Mas existem empresas que pedem para você colocar separado. O módulo separado, a placa separado, né? E assim por diante. Então, assim, vai depender do que a sua empresa e o seu cliente está pedindo. Eu gosto de colocar o conjunto. Aqui também eu tenho uma aba na minha lista de materiais, que é a aba diversos, que são itens que não se enquadram a nenhum ponto específico. Por exemplo, eu tenho tomada, eu tenho vários estilos de tomada. Eu tenho tomada simples, eu tenho tomada dupla, eu tenho tomada tripla, eu tenho interruptor simples, eu tenho interruptor paralelo. Como você pode observar, é um conjunto de elementos que eu posso colocar no mesmo tópico. Mas no item diversos, eu coloco itens diferentes, como por exemplo uma fonte chaveada, né, que é uma aplicação para deixar em 12 volts para piscina. Eu coloco, por exemplo, uma chave de partida direta, né? Eu coloco elementos que não se enquadram em nenhum conjunto, né? Elementos que não se enquadram em nenhum conjunto, eu coloco no item diversos. Por exemplo, eu tenho várias caixas de passagem, se torna um tópico caixas de passagem na minha lista de materiais para o projeto elétrico. Mas eu não tenho várias fontes chaveadas de maneira diferente. Se eu tivesse, aí eu colocava num tópico e criaria um tópico para ele. Como eu tenho somente uma fonte chaveada, aí eu coloco no item diversos, tá? Então essa é a função do item diversos. Simplesmente colocar itens que não se enquadram a nenhum conjunto. Depois a gente tem aqui fiação. Na fiação, a dimensão eu coloco a seção dessa fiação, a unidade ela é sempre em metros, né? E aí a descrição eu descrevo como eu coloco em um projeto, pessoal. Então aqui, cabo, esse cabo, por exemplo, que é um cabo isolado, cabo 750 volts, 70 graus, flexível, classe 5, né? Para fase e, se possível, colocar cor também, né? Para fase, para neutro, azul claro, né? Retorno, amarelo, geralmente costuma-se trabalhar com retorno na cor amarela. Terra, verde ou verde amarelo, né? Então sempre procure colocar na fiação as cores. E uma coisa muito legal que eu gosto de fazer na minha lista de material é colocar hiperlinks. Por que eu coloco hiperlink? Principalmente no item diversos. Para simplesmente o cliente ter a oportunidade de ter o datasheet daquele equipamento. Porque eu vou entregar essa lista de materiais aqui em PDF. Quando eu entrego ela em PDF, ela vai toda com hiperlink. Como é que funciona o hiperlink, Moacir? É o seguinte, primeiro você baixa o datasheet dos seus equipamentos, né? Baixar o datasheet, as especificações do mesmo. Baixou, deixa numa pasta específica do seu projeto que você vai entregar para o seu cliente também essa pasta. E aí, você vai colocar na sua lista de materiais, você vai clicar aqui ó, na descrição com o botão direito e vai clicar em link. Clicou em link, você vai na sua pasta aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o datasheet aqui da fonte chaveada. Achei aqui o datasheet da fonte chaveada. Clique em OK. E aí, ela vai criar um hiperlink. Quando você está aqui trabalhando normalmente, aí o cliente olha, fonte chaveada, olha a foto aqui, e aí clica na fonte chaveada. Clicou na fonte chaveada, o que vai aparecer? Vai aparecer o PDF dessa fonte chaveada para você, né, para o seu cliente poder analisar. Então, a hora que ele clicar, vai abrir diretamente o PDF. Aí olha que legal, já fica o hiperlink aqui, já fica o datasheet, caso o cliente queira verificar medidas dessa fonte chaveada, queira verificar algumas especificações técnicas, já está tudo aqui no próprio hiperlink. Então eu gosto de criar o hiperlink para o meu cliente. Então eu venho aqui, venho em link, clico aqui, pronto, criou o hiperlink. Aí a hora que eu clico, já aparece aqui e abre o PDF específico dessa chave de partida direta, como é o exemplo desse aqui, tá certo? Quadro de distribuição, pessoal, mais um item que eu coloco na minha lista de material. Então percebe os itens. Primeiro item, caixa de passagem. Segundo item, eletroduto. Terceiro item, tomada / interruptor. Quarto item, diversos. Quinto item,
Quinto item, fiação, tá? Sexto item, quadro de distribuição. E aí, eu vou colocar quadro de distribuição, Moacir. Se eu tiver 7 quadros de distribuição, você vai colocar o nome de cada quadro. E cada quadro vai virar um item. Percebe? Vai virar um tópico. Então aqui, quadro de distribuição. Se esse quadro for o QD1, você coloca aqui QD1. Ah, e aí vamos supor que eu tenho o QD2. Aí você cria um novo tópico, um novo item aqui para o QD2 e assim por diante, tá? E aí você vai fazer da mesma forma. Vai colocar aqui a foto e é tudo por unidade, né? Para quadro de distribuição é tudo por unidade. Dimensão, se você quiser colocar nos equipamentos do quadro, você coloca, né? Principalmente no próprio quadro de distribuição aqui, ó. Geralmente eu coloco a dimensão dele. E aí você coloca as fotos também da mesma forma. Se possível, cria um hiperlink, porque muita gente gosta de saber qual que é a marca desse fabricante aí que você está trabalhando também, tá? Então aqui, ó, para disjuntores, eu estou colocando disjuntor, monopolar, termomagnético, eu coloco a curva, a capacidade de interrupção e a corrente nominal, né? Porque esses três são os itens principais para você especificar um disjuntor ou um DR também no seu projeto elétrico. Aqui você tem barramento tipo pente, um protetor para o barramento, os bornes de distribuição, os bornes de conexão, né? E o seu quadro de distribuição que você está comprando também. Sempre colocando a marca, sempre colocando também a dimensão, né? E aí, coloca o nome do quadro em cada tópico. Se eu tenho 10 quadros, eu vou ter 10 tópicos com o nome de cada um dos quadros de distribuição no meu projeto elétrico. Isso é muito importante, fica organizado, pessoal. Principalmente para quem vai fazer a montagem do seu quadro de distribuição, tá? Então, essa é a lista de material padrão que eu utilizo no meu projeto elétrico, sempre trabalhando, quando possível, com a aplicação, ou seja, o porquê que eu estou colocando aquele equipamento. Ele é para onde? Ele é para a fonte da piscina, ele é embutido na laje, né? É um quadro de distribuição, eu posso até colocar a localização, que está localizado em tal local, localizado à direita do refeitório, né? Então eu posso colocar até a localização para ficar mais fácil para quem for fazer a análise já verificar, aquele quadro está lá naquela parte do projeto, né? Então a sua lista de materiais, ela também precisa ser didática para o seu cliente, para ele poder comprar da forma correta e não comprar de acordo com a cabeça dele. Isso é muito importante de você trabalhar no seu projeto elétrico. Então, pessoal, é dessa maneira que eu trabalho com a lista de materiais do meu projeto elétrico. Lembrando, tá? Se o seu cliente tiver um modelo diferente, tá tudo bem, não tem problema. O que importa é você trabalhar com a forma mais descrita possível para o seu cliente não comprar errado, né? Os equipamentos que você está propondo no seu projeto elétrico, tá certo? Se inscreva aqui no canal. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo também e deixe seu feedback e a sua sugestão para próximos vídeos aqui no nosso canal. Lembrando que aqui a gente fala de projetos elétricos profissionais. A gente fala para você faturar mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos profissionais. O que eu estou te ensinando aqui é a oportunidade de ter um serviço de qualidade. E eu vou te ensinar isso também em 3 dias. Em 3 dias, no Projeto Elétrico 3 para 10, eu vou te ensinar como que você pode faturar mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos profissionais, saindo totalmente do zero. Você não sabe nada de AutoCAD, não sabe nada de nada, você não precisa, porque eu vou te ensinar todo esse passo a passo por lá. Vai ser um evento de 3 dias, tá? Em que eu vou te ensinar também todo o passo a passo para você elaborar um projeto elétrico. Todo o passo a passo para você ter clientes todo santo mês, ter um fluxo de projetos constante, tá certo? Então, para você fazer a sua inscrição, o link está aqui na descrição desse vídeo. Clica, faz a sua inscrição e eu te vejo lá. É gratuito, tá? Clica, faz a sua inscrição e tem um presente para você. Se você fizer a sua inscrição e depois de você ter feito a sua inscrição, você preencher uma pesquisa, eu vou mandar um presente para você e ele está relacionado também com lista de materiais, tá certo? Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.